Mas o assunto agora é a vitória, diria heróica, né? Épica do Palmeiras ontem. Foram 2 jogos, né? O jogo do primeiro tempo foi um Palmeiras horroroso. O pior e o melhor. Que acho que o Eduardo Batista calou pessimamente. Depois ele foi bem de ter mudado o Palmeiras. Depois dele ter mudado o Palmeiras no segundo tempo. E fez a escalação que deveria ser a do Palmeiras. O primeiro tempo é um Palmeiras horroroso. O segundo tempo é um Palmeiras que tem com cara de campeão de Libertadores. Então vamos ver aí os melhores momentos. Vamos ver como é que foi aí os melhores momentos. No primeiro tempo, Pascoalzito, só deu o Peñarol. O Peñarol construiu todo o seu jogo baseado na direita, né? Aliás, é uma característica do time do Peñarol. Baseia muito as avançadas pelo lado direito, com o lateral que apoia muito, com um outro jogador que faz assistência. Foi falta aí no Mina? Foi falta, mas o Mina ele podia ter ficado em pé. Na minha visão... Mas foi falta? Foi falta. Teoricamente foi falta. Da jogada. Foi falta. Teoricamente foi falta, mas na prática, fora de casa em Libertadores, nenhum árbitro marcaria essa falta. Boa, mano, é isso mesmo. Fora de casa na Libertadores, o cara tem que segurar. Foi falta, mas não foi? Não, foi falta. Na teoria foi. Não, na teoria não. Na prática, Benja, nenhum árbitro marcaria essa falta, ainda mais fora de casa. Marcaria, Pascoal? Se fosse aqui em São Paulo. Aí poderia até ser. Se ele não desiste da jogada, da marcação, mesmo com a falta, ele tirava a bola. Ele é muito forte, né? Agora, o Egídio, na lateral esquerda, olha, e o Vitor Hugo de quarto zagueiro, eles foram muito mal no primeiro tempo. Não é que eles foram um pouco mal, eles foram muito mal. Repara, se você reparar o segundo gol, o Egídio está correndo olhando pro goleiro. Lateral que estava na marcação não pode estar olhando pro goleiro, tem que estar na marcação do cara. Completamente errada a marcação do time do Palmeiras no primeiro tempo. E com 3 zagueiros o jogador está sozinho aí. Sobrou sempre alguém dentro da grande área com 3 zagueiros. O apoio aéreo, que era a tentativa do treinador do Palmeiras. E aí, desculpa, Pascoal, aí não pode culpar o lateral para fazer a marcação com 3 zagueiros, quem faz a sobra é o do zagueiro. Por isso é que eu disse, os dois, o Vitor Hugo e o lateral esquerdo, eles foram muito mal. Muito mal. Aí, méritos para o treinador do Palmeiras, que no intervalo fez as alterações necessárias para melhorar. O Palmeiras mudou o patamar do jogo. O golaço do Willian. Principalmente por ter povoado melhor o meio campo. O Tietê deu esse tom, mudou um pouquinho a característica. Com o Guerra, que fez a melhor partida dele do time do Palmeiras. O Willian que entrou, a sorte do Palmeiras, eu acredito isso, realmente é o talento, a sorte. Esse moleque é um cara talentoso demais, conheço bem o Willian. Ele dominou a bola, fez o gol logo de cara que começou o segundo tempo. Por aí, nessa bola, escola o cara, né? Dá uma puxeta, ó que belíssimo gol. Pronto, logo de cara, o time do Peñarol falou, opa, o negócio não é tão bonito como foi no primeiro tempo, tá diferente. O Palmeiras foi lá e fez o segundo gol. Você vai reparar no segundo gol? A gente tá vendo ainda o primeiro gol. Você vai reparar no segundo gol que o Mina, ele não volta para a marcação e ele pede a bola pro Jean. O Jean tá aqui do lado direito e ele levanta os 2 braços pedindo a bola e o Jean bota na medida. Bota na medida, no terceiro gol. Esse é o terceiro gol. No segundo gol, a bola vai pro lado do campo e volta. E aí vai ter a rebatida do goleiro. E na volta o Jean também foi um personagem do jogo. Jean jogou muito. Uma belíssima partida. 3 assistências. Felipe Melo jogou, tomou cartão amarelo logo de cara. Depois jogou bola o tempo todo. Guerreiro, batalhador. Depois a gente vai falar dos outros assuntos. Enfim, o Palmeiras foi o pior time grande. Você precisa ter receita para perder esse gol. Isso não é perder um gol simples. Embaixo do gol o cara precisa ter receita. Isso é 9.9 na escala David de perder gol. Porque nessa o David ainda bateu na trave, né? Ele perdeu, chutou longe. Né? Chutou longe, aí não era pra chutar, era só pra escorar. Aqueles clichês do futebol vão falar que ele chutou na orelha. Não, aí é de escorar. Aí é de escorar a bola, não é de chutar. Bom, e o time do Palmeiras, no segundo tempo, deu uma aula de futebol, jogou uma bola redondinha. O time do Peñarol, na bola, jogando bola com o Palmeiras, aí o gol do Mina, ele levanta os 2 braços e pede a bola. E o time do Palmeiras vai comemorar. Enfim, Palmeiras conquistou um grande jogo. Um resultado expressivo que encaminha a sua classificação, ainda não matematicamente, mas encaminha a classificação do Palmeiras e que pode resolver em casa, inclusive, a classificação. E eu acho que o Palmeiras vai se classificar, passou para outra fase dentro da competição. Os outros temas abordaremos depois. Daqui a pouco nós vamos primeiro falar do jogo e eu queria dar parabéns para uma pessoa que merece. Eu. Por quê? Eu. Por quê? Por que você? Porque eu falei que o Palmeiras ganhava aqui, ganhava lá. Falou isso. Falei, time por time, não dá pra comparar, gente. Tecnicamente, o time do Palmeiras é 1 milhão de vezes melhor que o Peñarol.
1 milhão? Não, mas milhão, peraí, o primeiro tempo, o Palmeiras ele foi muito Eduardo mal. Batista escalou mal. Mas aí no segundo tempo corrigiu, Benja. Mas esse é o típico jogo, é aquele jogo emblemático. É o jogo para aquela trajetória, quando você ganha o título, você recorda. Você fala, porra, aquele jogo, sabe? É igual o Corinthians e Vasco na Libertadores de 2012, Corinthians e Santos também. Foi um jogo emblemático. Esse jogo contra o Peñarol, tanto daqui quanto de lá. O de lá ainda ganhou um contorno mais especial, Pascoal, pelo fato de estar fora de casa, reverter um placar adverso de 2-0. Depois tudo que aconteceu aí no término da partida. Esse jogo pro Palmeiras aí marca uma história. Mas eu concordo com o Benja. O time do Peñarol não dá largada com o Palmeiras jogando com a categoria que tem no meio pra frente. Acho que não dá largada. Mas o Peñarol no primeiro tempo tava bem, Pascoal. Eu só queria falar agora a respeito do jogo. Queria dizer pro senhor que o senhor acertou a escalação de novo. Mais uma vez, pro senhor. eu acertei, hein? Calma. Estão dizendo aí que o outro acertou também. Mas ele não acertou, não. Quem acertou? Quem acertou fui eu, a escalação. O outro vinha, talvez esse ou aquele. Eu não. Quem é o Não vou falar. Porque é um amigo. É um amigo, eu não vou falar. O Savoia sabe quem é, porque O Savoia sabe quem que é. Sei. Faz Eu fiz até campinho ontem. Fez campinho? 1h eu já tinha escalação na mão, com campinho e tudo. Apareceu ali, com os 3 zagueiros, o Jean e o Egidio na esquerda, o Tietchan de fora, jogando no 5-1-3-1. Foi aí que o Palmeiras jogou. Bom, é o seguinte, o Palmeiras, essa escalação não foi legal. Todo mundo viu isso. Primeiro tempo, o Peñarol deitou e rolou. O Eduardo corrigiu o time no intervalo, com as modificações que ele fez. Eu quero dizer o seguinte, não se pode fazer qualquer crítica ao Eduardo Batista. Qualquer crítica a ele. Porque ele tentou fazer alguma coisa. Ele tentou sair da mesmice. Ele tentou fazer alguma coisa que, no entender dele, por estar estudando o adversário, não é que ele sonhou, porque tem técnico, no passado era assim, o cara sonhava. Vou sonhar que o fulano vai fazer um gol. Sobrandão ganhou. Não vamos dar nome, Pascoal. Pô, assim você me Você ferra. falou isso pro Basílio, ele era espírita. Mas aí vocês me ferram, entendeu? Aí vocês me ferram. Como? Você falou um negócio, o Pascoal lembrou. Quando chegar na opinião de vocês falam. Deixa eu falar agora. Hoje Então é o seguinte, o Eduardo Vários Batista é um cara que estuda. Ele foi lá, estudou, olhou o adversário e montou um sistema. Esse negócio de dizer que ele não treinou é mentira. Ele treinou, sim senhor, o time com os 3 zagueiros. Eu tenho informação. Os treinos estão fechados. Ninguém viu. Mas eu tenho informação. Ele treinou, sim senhor, o time com 3 zagueiros. E mais, contra a Ponte Preta, né? O time jogou com 3 zagueiros, com o Felipe Melo fazendo nessa voz. Ele tem feito isso faz tempo. Faz tempo. A gente Então esse comentou negócio de isso aqui na dizer que o segunda-feira. Palmeiras nunca jogou com 3 zagueiros é papo de quem não vê o jogo. É papo de quem não vê o jogo. Por que você tá nervoso? Entendeu? Não precisa ficar nervoso. Não, é o meu jeito. Não, hoje Então, tá é o assim seguinte, também. então, o Eduardo Batista fez o que tinha que fazer. Não deu certo. O do ruim seria se ele tivesse mantido o time pro segundo tempo. Mas não, ele viu que não deu certo. E ele trocou certo, Qual o hein? problema? Ele tentou fazer alguma coisa, não deu certo, ele mexeu no time. Isso mostra o quê? A capacidade intelectual dele de enxergar o jogo. Porque tem técnico que treina. Monta um time, a bola rola, o cara não enxerga nada do que tá acontecendo. Nada. Tem um técnico aí muito famoso, não vamos ficar dando nome aos bois. Pô, você tá dando nome pra Não vou ninguém. dar, isso não é irrelevante. Tem um técnico famoso aí Não é bem a sua que não característica, enxerga, né? ele não enxerga o jogo com a bola rolando. Não enxerga. Treina super bem. Muito famoso? Com a bola, mais ou menos. Com a bola rolando, ele não enxerga direito. Então, méritos pro Eduardo Batista, que estudou o jogo. E não ficou esperando de um sonho a escalação do time. Não, ele estudou. Méritos pro Eduardo. Por quê? Porque no intervalo do jogo ele mexeu e ganhou o jogo. Então, pra mim, o grande vencedor da partida de ontem chama-se Eduardo Batista, a quem eu venho defendendo aqui há muito tempo. É só isso. Eu devo estar assistindo o programa errado, mas tudo bem. Eu devo estar Depois assistindo, disso, eu devo estar assistindo o programa errado, porque se ele vem defendendo o Eduardo Batista há muito tempo. Gente, pelo amor de Deus, eu tô numa outra emissora, eu tô vendo outra emissora. Não, senhor. Mas, não, senhor. Savoia, eu defendo desde o início a continuidade de trabalho do Eduardo Batista. E citei que quando ele começou um trabalho no início, ele sempre foi bem, na Ponte Preta e no esporte. Quando ele pegou trabalhos pela metade, ele não conseguiu se dar bem. E o exemplo mais marcante disso daí é o Fluminense. Eu sempre disse isso aqui. Eu nunca pedi aqui a cabeça do Eduardo Batista. Nunca. E outra coisa, o Mano falou uma coisa muito legal.
O Eduardo Batista chegou quando ao Palmeiras, mano? Ontem. Ontem. Ontem ele praticamente estreou no Palmeiras. De um grande C3 pontinhos, a entrevista que ele deu no final do jogo. Foi mesmo, foi da hora. Mostrou quem é quem lá dentro. Foi apresentado ontem, senhor Maria. Exatamente. Agora nós estamos vendo as imagens daquilo que eu venho falando faz tempo. Quando eu falo aqui, e não é para provocar, é uma constatação de eu falo, na minha opinião, quando eu falo há muito tempo que o futebol uruguaio para mim morreu. E o futebol uruguaio, ele sobrevive disso. É porrada, é catimba. O Santos veio aqui, o Peñarol veio aqui, perdeu a final da Libertadores, o Santos no final quebrou um pau violento no Pacaembu. O Peñarol veio jogar aqui no Allianz Parque, ou melhor, não veio jogar, veio catimbar, veio chamar os caras de macaco, veio catimbar, dar porrada e tal. O Palmeiras foi lá ontem, jogou bola, depois teve todo esse problema, né? O Peñarol, é óbvio que é o mínimo que se espera que o Peñarol seja punido administrativamente. Tá certo que o Peñarol fez ontem um absurdo, poucos seguranças. Se o Palmeiras não leva ontem um exército de segurança, 20. Um exército, talvez os jogadores do Palmeiras não estariam voltando hoje. Por quê? Porque o Peñarol não colocou seguranças. Fecharam o portão. Isso é uma coisa que tem que resolver, Então esse é o futebol uruguaio. E aí as pessoas vão falar, mas quem começou tudo isso foi o Felipe Melo. Cada um tem o direito de pensar o que quer. Na minha opinião, não. Eu repito desde o primeiro dia. Para mim, aquele dia que o Felipe Melo falou, se precisar dar tapa na cara do Uruguai, foi uma expressão. É a mesma coisa. No dia que eu briguei com o Pascoal, eu falei, para mim você morreu. É óbvio que aquilo, a frase idiota, mas é óbvio que era uma expressão. Era uma expressão. Não que eu quero que o cara morra, ou tô errado. Tá certo. É uma expressão errada. Do jeito talvez que ele tenha... expressou mal. Talvez o Felipe Melo tenha se expressado errado, mas não é que ele atrás. Ele, por duas oportunidades, ele voltou atrás do que ele disse. Ele não chegou em nenhum momento, temos que ir lá bater da porrada. Ontem acabou o jogo, no jogo da ida ele foi chamado de macaco o tempo inteiro, aquelas coisas todas que a gente sabe que eles falam mesmo, os macaquitos, os macacos. Ontem acabou o jogo, tá aí os portões fechados. Quando acabou o jogo, foram pra cima do cara. Aí ele saiu, correndo. Rapaz, aí tem a cena dele batendo. Ô, gente, não vamos ser aqui os padres Chico. Isso não é agressão, é legítima defesa. Ele se defendeu, ele não agrediu, então, ele se você defendeu. vem lá, as pessoas vêm te dar uma porrada, vem lá dos caras te dar soco. Você quer fazer o quê? Fala pro cara, bate em todo mundo. Então, lamentável que fez o Peñarol ontem, só retrata o que é o verdadeiro futebol uruguaio. E o mínimo que se espera é que eles sejam punidos. Também queria falar sobre agora o Zé Eduardo vai falar, todo mundo vai falar. O Flavinho, o Mano, o rapaz, Pascoal, né? Todo mundo. Bom, eu penso o seguinte, eu acho que a Conmebol tem a obrigação de punir exemplarmente o Peñarol. Interditar o estádio de cara, e eu sou favorável à eliminação do Peñarol. Não sei se o regulamento permite, mas tudo isso que aconteceu tinha que ter uma punição exemplar para servir até como exemplo. Você né? foi favorável à eliminação do Corinthians quando quiseram invadir aqui o Pacaembu contra o River Plate? Fui. Mas ali foi eliminado. Não, Fui. eliminação e punição. Fui Fui favorável a uma punição severíssima. No caso de Oruro também. Porque aí acontece o seguinte, enquanto não houver punição, é mais ou menos o que acontece aqui no país. O cara vai lá, mata, rouba, daqui um pouco tá solto. Então ele sabe que não vai acontecer nada. É exatamente isso que a Conmebol não deve permitir. Deve estabelecer ordem, né, punir e deixar um recado, que o próximo que fizer pode ser eliminado da competição. Acho também, em relação ao Eduardo Batista, que ele foi muito bem na coletiva. Eu acho que ele tem que estabelecer território, demarcar território, foi o que ele fez. Eu acho que ele vai ser visto diferente por parte do torcedor. E não vejo um erro só do treinador. Já critiquei o Eduardo Batista quando escalou o Roger Guedes na esquerda. O terceiro zagueiro não significa que ele errou. A falha não foi só dele. O time não cumpriu. A gente não viu o treinamento, mas provavelmente ele deve ter treinado. Os caras devem ter executado as funções táticas e no jogo não deu certo. Porque vários times da Europa, bons e seleções, jogam com 3 zagueiros. Né? Faz uma linha de 5 sem a bola, recompõe os atacantes, o meio de campo, você fecha todo o setor e você evita inclusive as bolas aéreas, que era a preocupação dele. Então, esse erro não foi só do Eduardo Batista, foi da execução, foi também do jogador. O que acontece? O que ele teve de diferente? Foi no intervalo. Técnico que ganha jogo no intervalo, você tem que tirar o chapéu. Ele viu não só que errou, o time errou, não só ele,
que não funcionou o sistema, como ele achou a solução. Olha essa cena, desculpa. Olha aí. Vocês tinham visto isso? O Mina pegou O Mina pegando o tripé lá da câmera. Lá. Esse aí Esse cara queria bater com esse tripé. É um jornalista, queria bater nos jogadores do Palmeiras usando esse tripé. Jornalista. Jornalista. E aí, que tá lá pra trabalhar, não pra bater. Não pra brigar. Agora, o que acontece é o seguinte, eu acho que o Palmeiras, ele entrou na competição agora, né? Entrou no clima. E se tivesse ou se teve algum problema de relacionamento até entre os jogadores, eu acho que esse jogo foi um divisor de águas. Né? Se uniu. Quer dizer, o time, na hora ruim, o time se uniu, esqueceu todos os problemas, os jogadores esqueceram os problemas, treinador, comissão técnica, dirigente, e o Palmeiras passou a ser a coisa mais importante na vida do Palmeiras, que é verdade, tem que ser assim. E eu acho que foi um divisor de águas. Se o Palmeiras já era o favorito, embora não estivesse jogando bem, a conquista do título, acho que agora entrou definitivamente como favorito para ganhar o título. Olha aí, meu menino, tem um exército, isso é na entrada do vestiário, tem um exército de seguranças do Palmeiras que até acho que os jogadores do Palmeiras deviam dar um bicho pros caras aí, viu? Ô Benja, mas na boa, cara, estão responsabilizando o Felipe Melo pelo ocorrido, não só ontem, mas pela declaração que ele deu quando ele chegou no Palmeiras. Eu discordo porque essa escrotidão sempre aconteceu na América do Sul. Uruguaio, argentino, chileno, os caras não sabem perder. Você não precisa falar nada para esses caras praticarem o que praticaram ontem. Vão usar talvez a fala do Felipe Melo como desculpa para ter ocorrido o que aconteceu? Isso é balela, é desculpinha furada. Esses caras sempre fizeram isso e sempre farão. Isso está enraizado no pensamento das pessoas que moram no nosso continente. Infelizmente, isso aqui é normal. E nada vai acontecer. O Peñarol não vai sair da Libertadores, vai tomar uma multa que sai, olhe lá. Capaz de expulsar 1 ou 2, 3 jogadores aí dentro do contexto ali, porque até agora não apresentaram a súmula. O árbitro deve estar vendo aí as imagens para poder relatar o que ele bem entender ali, e aí ele vai colocar o cartão vermelho para 1, 2, 3 ou 4 jogadores. Ele nem conseguiu ver tudo, mano. Então, mas impossível o árbitro ver tudo que aconteceu. Pascoal, o Palmeiras ontem, ele foi vítima de emboscada no Uruguai. Vítima de emboscada sim. Porque, primeiro, dentro de campo, no segundo tempo, o Palmeiras deu uma surra no Peñarol, na bola. Até inclusive ontem nós debatíamos aqui, o Flavinho, quero ver o Palmeiras vai fazer cera, não fez. Mesmo quando o Palmeiras esteve à frente do placar, quando o Palmeiras conseguiu empatar o jogo aos 18 e fez o terceiro gol nos 28, o Palmeiras poderia ter caído no chão, ter feito o cero e o diabo a 4, não fez. Buscou o gol. Não fez. Então o Palmeiras, volto a falar aqui, ele foi vítima de emboscada no Uruguai ontem. Foi vítima de emboscada. Porque no término do jogo, Pascoal, fecharam o portão, tanto para impedir a entrada dos seguranças... Ali, dá uma olhada ali, você tá vendo ali a imagem agora. Sim. Os seguranças vão abrir na marra, os caras vão abrir na marra. Tentaram impedir, Pascoal, nessa imagem dá para ver aí nitidamente, tanto a entrada dos seguranças do Palmeiras no gramado, quanto a saída dos jogadores. Então fizeram aquilo de propósito. Não me venham falar que foi uma coincidência, não. Não foi. Isso aí foi uma atitude premeditada. Foi premeditada. E volto a falar aqui. Estão criticando o Felipe Melo, o jogador brasileiro. Se todo jogador brasileiro tivesse um pouquinho de Felipe Melo, que o brasileiro seria mais respeitado no continente. O brasileiro é tido como bunda mole, porque ele apanha da outra face. E ontem eu falei, eu sou a favor do revide sim. Eu sou a favor da lei da reciprocidade. Tratou bem, vou tratar bem. Tratou mal, eu vou tratar mal em dobro. Tem que fazer isso. O brasileiro precisa parar, Benjamin, de ser bobão, de ser trouxa. Porque o brasileiro é feito de otário em qualquer lugar que ele vai. E o Felipe Melo mandou bem demais. Inclusive, parabenizar a postura do Felipe Melo, porque geralmente o jogador, quando é bunda mole e fala pra diabo depois aí vai ter que segurar o rojão, o cara, a primeira coisa que ele faz é correr de costas pra briga. O Felipe Melo, em momento algum, isso é atitude de quem sabe brigar. É verdade. Em momento algum, o Savoy, ele vira de costas pro lance. Ele tá recuando, lógico que ninguém é otário de encarar 30 de frente, mas em momento algum ele corre. Ele tá de frente, olhando, guardando o jogador principal pra brigar com esse ele, babaca aí, esse otário que foi pra cima do Felipe Melo e tomou um murro na boca. Devia ter tomado outro, tá certo? Porque é tão babaca, Savoy, que ele foi pra cima de cara aberta, tomou um soco e fez, você me bateu. Devia ter tomado um soco mesmo pra cair no chão, seu panaca. E digo mais só pra finalizar, só mais um outro detalhe você vai falar. Tem que ser justo. Nas duas partidas contra o Peñarol, o Felipe Melo jogou na bola. Jogou, não deu pontapé em ninguém. Porrada, nada. Então, só pra finalizar da postura do Felipe Melo, mais uma tática, Savoy, que o Felipe Melo adotou e foi bem pra caramba.
foi correr na direção aí de um lugar que ele não pudesse ser agredido pelas costas. Ele encostou no alambrado. Tá falando tudo Isso é que eu queria estratégia. Isso é estratégia. Então, o Sormani de briga também. Comenta, então, Sormani. Passa a bola pra você. O Jomes quer falar, o Sormani... Ele tá esperando chegar a vez dele, que ele vai fazer um Educadamente, arrazoado, né? É lógico, tá aqui, eu tô vendo aqui, elegias da briga. Elegias? Quem arrumou a briga foi os uruguaios. Não, a maneira de brigar. Não, eu sou a favor da reciprocidade. O Mano chamando o continente sul-americano de escroto. Depois eu vou Não, falar. essa prontidão que acontece aqui. Vou falar. Deixa eu te dar mais elementos pra você. Pode me dar, falar. Eu concordo com tudo que o Mano falou. Tudo. O Felipe Melo, ídolo. Total. Tenho todo o meu respeito. Todo o meu respeito. Aliás, se o Palmeiras... Duas coisas. Se o Palmeiras tivesse mais 3 Felipes Melo, eles tinham batido no time inteiro do Uruguai. Eles tinham batido todo mundo. E outra coisa. Se aparecesse 1 por 1 na frente do Felipe Melo, não é aparecer 3 ou 4. Agora é sua vez, pode ver. O Felipe Melo batia sozinho no time inteiro do Uruguai. Sozinho. E aquele tonto lá daquele Mia, que foi pra cima dele, tomou uma porrada, depois ele falou assim, nossa, gente, ele me bateu. Né? Foi isso que ele fez. Ele me bateu. Aí quando o zagueirão, aquele número 30, parte pra cima do Felipe Melo, falei, bom, agora o pau vai comer de novo. Aí o Felipe Melo, sabiamente, como disse o Mano, correu pro alambrado pra ninguém chegar nas costas dele. Falei, agora o pau vai comer. Ele ficou na frente do Felipe Melo e não fez nada. Absolutamente nada. Aí o número, aquele 10, Almir, chegou de novo. Chegou perto dele, o Felipe Melo pegou ele pelo pescoço e jogou fora. De novo, apanhou de novo. Aí ele pega e sai. O centroavante pegou o pau da bandeira. Pegou o pau da bandeira pra bater no Felipe Melo e não fez nada. Ou seja, o Felipe Melo estava encostado no alambrado, diante do número 30, do cara que pegou. Esse é o Mir. Esse é o Mir. Esse é aquele lá. Essa imagem não aparece direito. Ele ficou acossado no alambrado pelo 30, pelo 9 e por esse tonto aí que apanhou. Ninguém teve coragem de tocar a mão nele. Ninguém teve coragem. Os caras viram que o pau é aqui. Olha lá, 3 contra ele. Vê se o número 9 chega em cima dele. Olha lá, o 10 chegou de novo ali, ó. E viu? Ele vai chegar. E ele apanha de novo. E aí ele... Olha, então, perfeito. Outra coisa. Já? Não terminei não. Isso aconteceria de qualquer maneira. Com ou sem a declaração do Felipe Melo. Os caras não sabem perder. Argentino e uruguaio não sabem perder. E quando eles perdem pra gente, é pior ainda. Eles têm um complexo muito grande em relação a nós. Não sei por quê. Veja, por exemplo, Maradona. O tempo inteiro ele se fala do Pelé. Ele se espelha no Pelé. Maradona, esquece o Pelé, velho. Se você se acha tão superior a ele, por que o tempo inteiro você tem que falar do Pelé? Fora de quem você acha que é melhor que você. Ou se não tem ninguém melhor que você, reine. É igual o Flavinho com o Corinthians e Flamengo. O tempo inteiro esses caras ficam desse jeito, enchendo o nosso saco. Só pra encerrar agora mesmo. Se a Conmebol quer o dinheiro da televisão, quer ver a Libertadores com o status da Champions League, isso não pode acontecer mais. Isso não pode mais acontecer. O Peñarol tem que ser banido por umas 5 Libertadores. Umas 5 Libertadores. É o mínimo que se espera. Não acho que o Felipe Melo deva ser punido. Ele reagiu. Ele foi legítima defesa. Quando uma pessoa mata uma outra pessoa em legítima defesa, ela não é condenada. O que ele fez foi se defender. Será um absurdo pra mim se o Felipe Melo for punido. Não pode ser punido. Bom, vai ser uma vergonha se ele for punido. Olha aqui, é lógico que ninguém aqui está fazendo apologia à violência e à briga. Não é isso. Não, mas até uma reação. O Palmeiras não bateu em ninguém. O Palmeiras reagiu à agressão. Quem começou com tudo isso, para variar, foram os uruguaios. Por isso que há tempos eu digo aqui que o futebol uruguaio morreu. Vocês ficam falando assim. Mas sempre foi assim, beija. Antigamente eles jogavam bola por quê? E brigavam. Hoje eles só brigam. Não. Antigamente eles faziam a mesma coisa. Acontece. Mas eles jogavam bola. Pouco. Acontece. Tinha o Pedro Rocha e tal. Os caras têm 4 títulos mundiais. Tudo bem. A gente sabe como. Deixa eu falar um negócio, sempre foi assim, porrada, catimba. O que acontece? Como vocês costumam falar sempre pra mim, o mundo mudou, o futebol mudou, a tecnologia tá aí, você tem 500 câmeras, você vê tudo que acontece. A partir do momento que agora você vê... É isso que eles fazem, gente. Foi a vida inteira assim. O Nacional foi jogar com o Chapecoense lá em Chapecó. Vai jogar hoje de novo. E foi jogar lá, o que foi? Foi catimba, foi... Gente, é isso. Mas o senhor Flávio Jomes só pode falar, o senhor que é o defensor do futebol uruguaio. Primeira coisa, ficou muito claro pelo tudo que o Mano falou e o Sormani também, que o único agressor nessa briga foi o Felipe Melo.
Foi o único que agrediu alguém. Como? O Fernando Praz Se apanhou vocês ali, ó. deixarem Não, eu mas olha a falar, imagem. eu fiquei quietinho. O William tomou uma porrada na cara. Eu fiquei quietinho. O único que foi para uma briga foi, porque, segundo o Sormani, os 3 que foram para cima do Felipe Melo foram bundões. Você queria o quê? Que eles batessem no cara, espancassem o cara? Não houve agressão. Você tá me perguntando se vai me Não deixar houve- Você não, vai me dar o deixa direito ele de eu falar. falar. Você falou... Não. Ele fez uma pergunta pra Agora mim. você vai deixar ele falar. Se for igual pra mim, Eu não, espera. sabe o que eu vou fazer? Eu não vou falar nada hoje. Não, Pronto. pode falar. Não vou falar, sabe Não, por quê? nós gostaríamos tá muito da sua um clima que todo mundo aqui... vocês têm uma incapacidade de tentar entender o que acontece com o Uruguai. Né? Isso sim, acho que essa que é a boa reflexão para se fazer. O que acontece com o Um Uruguai? país Pequeno. pacato, de gente afável, um país moderno, o país de Eduardo Galeano, o país do Pepe Mujica, o país do Tabaré Vázquez, um país humanista, um país de legislação absolutamente à frente, avançada em relação Nós a não quase estamos falando tudo. do país, nós estamos falando Espera, do futebol. mas, meu não pai vou, do você está céu. deturpando tudo. Você está jogando a gente contra o povo uruguaio. Nós estamos falando de futebol Tá bom, e vai, não tá, do tá, país, tá, gente. tá. Pelo amor de Deus. Eu isso? estou tentando começar uma reflexão e aí fica um berrando aqui. Não, o outro então não. faz o seguinte. Continuem xingando. Você está deturpando Uruguai. o que nós Não, falamos. não mencionei o que você falou, senhor Mani. Bom, Eu continua. estou- Deixa o Flavinho terminar. Vamos ouvir o Flavinho. Não vou continuar. Pronto, só isso. Não quer? Quem parece que tá dando Fábio impressão Azevedo. é de que nós somos contra o povo uruguaio, não é isso? Esportivamente, os caras não sabem perder. Historicamente, sempre foi assim. O Flavinho, eu vou dar a chance pra você Não, falar. não quero, veja, não quero porque aqui é o seguinte, aqui nessa mesa, infelizmente, quando a gente quer propor alguma discussão, Eu estou falando alguma pra você falar. reflexão, mas eu comecei uma... O áudio eu do seu Fábio Sormani está cortado. Eu comecei uma reflexão. Vamos fazer o Precisamos seguinte. entender o Uruguai. Eu vou sair. Ótimo. Você fala, pronto. Ótimo, Pronto. Ah, isso é uma atitude antidesportiva. Não, pra ele poder falar, porque ele vai começar a me atacar e eu não não estou atacando ninguém. Entendeu? Bom, eu vou sair. Flávio Não, Jones. gente, ó, desculpa. Flávio- Pode voltar. Flávio senhor. Gomes. Pode voltar, eu não quero falar. Eu pedi- não quero. Não, não quero, Diego, não quero. não. Veja, eu não quero. Eu não quero. Acho ridículo com isso. essas frescuras. Aí eu vou dar Levantar. razão pro Eduardo Batista, que é muito mimimi. Senhor, Pronto. pode, por Já favor, voltei, fica ficar calado. Deixa o Ficarei. Flavinho. O Flavinho Ó. fala. Depois, se você não concordar, no você microfone, fala. ó. Pronto. Fala, Jones. Não, eu não quero, sério, eu não quero falar mais. Sério, eu ia propor só uma discussão para tentar entender por que acontece isso com o futebol uruguaio em relação Então fala ao por que país. que Não, eu não acontece. sei. Proponha, Flávio. Eu Por acho que a gente favor. deveria conversar com uruguaios, com jornalistas uruguaios, com jogadores uruguaios, o Lugano que está aqui, por exemplo. Por que o comportamento do Uruguai no futebol é tão selvagem, né? E num país que não tem esse comportamento. Numa população que não tem esse comportamento. Era só essa a minha reflexão, senhor Fábio Então Sormani. conclua, Ofendi alguém? Flavinho. Não, eu não sei. Eu não sei. Eu sou a favor. Hoje tem uma Eu sou a crise da favor federação com os Eu sou a jogadores. favor de interditar o estádio do Peñarol, sim. Como eu fui a favor de interditar o estádio do Boca Juniors, como eu fui a favor de eliminar o Corinthians de competições internacionais durante 5 anos, quando aconteceu o episódio do River Plate e depois o episódio de Oruro. Eu não acho isso legal, ninguém acha isso legal. Né? Eu acho que o que fizeram com a história do Portão é o suficiente para eliminar o Peñarol da competição. Acho que é. Acho tudo isso. Eu não acho bacana. Acho também que o que o Felipe Melo falou na primeira frase dele como jogador do Palmeiras ajudou a acender esse estopim. Óbvio que ajudou a acender esse estopim. O Palmeiras ia jogar contra um time uruguaio. O cara já chega falando de tapa na cara de uruguaio. Acho que o que aconteceu no jogo daqui ajudou, porque o time se sentiu prejudicado por um acréscimo de tempo que o Peñarol achou que foi abusivo, que foi exagerado. Eu acho que tudo isso contribuiu para acontecer o que aconteceu ontem em Montevidéu. Agora, eu não vou aqui ficar batendo palma para Felipe Melo, porque vocês acham que ele é um bom brigão. Eu acho ele tão ridículo quanto os jogadores do Peñarol que partiram para cima dos jogadores do Palmeiras. Explica o que você acha que ele deveria fazer? Eu acho que primeiro que ele não foi agredido. Não, ele foi em cima agredido, sim. dele, Flavinho. Ele foi Vou agredido. repetir. A televisão não mostra. Quando- É só uma Liga o informação. microfone agora. Não, tá ligado, tá ligado. Deixa eu acabar de falar é uma a posição. Essa imagem é boa. Essa imagem é eu boa. vou dizer Ele vai uma- ser olha agredido ali, Quantos ó. caras estão pegando Isso ele? não é. Deixa eu falar. Eu de novo. Ele não agrediu. Ele, Felipe Olha Melo, ali. até. Realmente, isso aí é uma pressão. Olha o cara pegando o pescoço desnecessária. dele, olha lá. Eu concordo com tudo isso. Estão todos errados, os jogadores Aí do ele Uruguai. sai, ó. Aí ele sai. Olha o 25 e aí. lá.
E aí, pra mim, acabou a história. Eu não vou ficar aqui batendo pau, porque ele sabe dar soco no outro, porque ele sabe se proteger, porque ele é um bom brigão. Nossa, que legal, ele vai pras costas, ele se protegeu no alambrado. Eu acho isso, pra um monte de marmanjo, um monte de adulto, é tão ridículo quanto qualquer atitude dos outros jogadores do Penharol. Eu acho tudo isso... Deixa eu fazer uma Sim, pergunta. o cara vai pra cima dele, vai bater nele, ele não vai fazer nada. O cara tava meio... Jesus, ele reagiu, ele não agrediu. Se você Ele tá assim, 5 caras correndo atrás de você, Pascoal. o que você faz? Gente, eu não sei, eu nunca... mas você tá no jogo de Você tem futebol, noção de pugilismo, Flavinho. Essa Agora, deixa eu situação perguntar um nunca vai negócio pra você. acontecer comigo. Deixa eu perguntar um Sabe negócio por pra quê? você. Porque eu não sou um bobo. Eu não sou um bobo que fica falando que vai bater, que vai quebrar, que morde. Eu não sou um bobo. Você já saiu na Eu mão não sou com o bobo. piloto Nunca na saí prova mão que com você ninguém. Deixa eu falar um negócio pra você. Você falou agora o seguinte, que você gostaria de entender o porquê do comportamento selvagem Sim, do futebol uruguaio. do futebol uruguaio e não do povo, até porque... Eu acho que essa que é uma boa discussão. Essa é uma boa discussão. Mas por que Não toda ficar vez que eu discutindo. falo que o futebol uruguaio tá Porque morto... isso- Calma, deixa eu terminar. Porque ele vive de catimba, de porrada, de antijogo... Só fazem isso. Você fala pra mim que eu tô louco, eu tô exagerando. Então, eu vou E responder. você acabou de Então, concordar comigo que você não consegue entender porque que o Uruguai é selvagem no futebol. Então eu vou responder. A gente se baseia em alguns fatos que envolvem clubes brasileiros, né? Eu lembro de um jogo do Uruguai no Maracanã contra a seleção brasileira, que perseguiram o Rivelino. Eu lembro que o Rivelino caiu no vestiário. A gente vai lembrar sempre desse jogo, a gente vai lembrar de várias confusões. Vai lembrar de Santos e Penharol, vai lembrar de Brasil e Uruguai. É verdade. Eu vou lembrar Agora, do Penharol e Flamengo e uma vergonha. eu vou lembrar também eu vou lembrar de futebol chileno fazendo isso, vou lembrar também do futebol argentino fazendo isso, vou lembrar do futebol brasileiro fazendo isso. A gente não tem briga aqui no futebol brasileiro? Nunca. Nunca aconteceu. No Morumbi. Claro que aconteceu. Então a gente não pode se basear... E a gente sempre repudiou isso. Eu continuo repudiando. Agora, o futebol uruguaio evidentemente não está morto, o Benja, porque o futebol uruguaio não é só isso. Embora você ache que seja só isso, o futebol uruguaio não é só isso. É o quê? O futebol uruguaio, por exemplo, é o último campeão ou o penúltimo campeão da Copa América. Não precisou bater em ninguém. O futebol uruguaio, por exemplo, foi semifinalista na Copa de 2010, não precisou bater em ninguém. O futebol uruguaio, por exemplo, tem o melhor centroavante do mundo hoje, o Luis Suárez, que joga no Barcelona. O futebol uruguaio tem uma fila de conquistas, de títulos, que você não pode afirmar, Benja, que foram todos conquistados assim, na porrada. Você não pode afirmar isso. Desculpa, você não viu, né? Você não viu. Você pode intuir, você pode achar, Libertadores, você pode os da imaginar. Libertadores, né? Não, a gente não tem... pra você Olha, falou o Fernando Melo tem você falou que ninguém Palmeiras bateu em tem ninguém. 6 em torno dele. ó. Olha quantos... Isso começou aí, ó. Olha Benja, quantos jogadores do Benja, Penharol... Olha quantos jogadores do Penharol estão em cima do Fernando 2, Praz 3. pra bater nele. E olha o Borja. Como que você fala solidário. que não foram os caras que começaram? Olha aí, Pera um Fabinho. pouquinho, desculpa, não deturpe. Você falou Felipe Melo, ninguém bateu em ninguém. Não. O que eu disse foi, a julgar pelo discurso do Sormani e pelo do Mano, que ficaram elogiando o Felipe Melo, o único agressor foi o Felipe Melo. Não, ele não O único foi que ele não agressor. foi agressor. Ele gente, reagiu a vamos uma repetir. agressão. A julgar pelo discurso dos dois, a impressão que se tem é que o único agressor acabou sendo o Felipe Melo. Mas ele agiu em legítima defesa. tem Você um acertou. detalhe. Eu ainda Tem um citei o detalhe. exemplo Flamani. aqui. Eu citei o exemplo de que uma pessoa, Aí a briga foi quando pras arquibancadas, mata em ó. legítima defesa, ela é absolvida. Então eu não falei E que ele foi não- e agressor. não é só Eu deixei isso. claro, na E minha não opinião, é só que isso. ele reagiu à agressão. E Desculpa, Samuel. não é só isso. Foi premeditado. Eu acho que o Felipe Melo tem sim uma parcela importante de tudo que aconteceu, embora o histórico do uruguaio seja mesmo de briga, não sabe perder, é verdade, o futebol. E outra coisa, foi premeditado, porque quando os organizadores não dão segurança, todo mundo imaginava que pudesse acontecer alguma coisa. O Palmeiras levou 20 de segurança, não foi à toa, porque imaginou. E o Penharol também sabia. A torcida do Palmeiras ficou entregue à própria sorte, os jogadores ficaram entregues à própria sorte. Não havia policiamento nem no campo e nem fora do campo. E era obrigação de quem, Savoia? Do organizador. E quem era o organizador? Penharol. E outra coisa, defende punição fecharam o portão e quando Pra já ter uma estava saia, tudo virar na uma cabeça massacre. dele. Não tem santo no Uruguai, não. Nesse caso, principalmente, não tem. Você tem os argumentos legais, os personagens que você citou muito legal, o povo muito legal, gosto do Uruguai, conheço o Uruguai, concordo com tudo que você falou, mas foi coisa premeditada. E quando um juiz vai julgar um caso, de um assassinato, alguma coisa assim, que não foi o caso, graças a Deus,
foi premeditado ou não. E quando é premeditado, a pena dobra. Por isso, eu acho que tem que a punir o pena Penharol, dobra. tem que punir o Penharol. Foi premeditado, porque o fato de não ter policiamento significa que ele já entraram em campo mal intencionado. E não sei se também não ia acontecer se ganhasse o Cara, jogo. e o primeiro jogo, o Penharol veio aqui o quê, gente? É pra catimbar, é aqueles negócios de novo, macaquito, é o racismo. É isso. O Santos, eles vieram aqui jogar o final contra o Santos no Pacaembu. Quem foi campeão da Libertadores foi o Santos. Como é que terminou o jogo? Uma pancada Gente, de é isso. Hoje, ainda bem, tem hora que é ruim, mas tem hora, a maioria dos casos é muito bom. Tem câmeras, a gente vê. Tá aí. Desde que os clubes brasileiros começaram a se dedicar em Libertadores e desde que começou a ter o televisionamento e tudo, acabou esse negócio. Pô, gente, liga pro Zico e pergunta como é que foi a final do Cobreloa. Aquilo foi tudo menos futebol. Tá certo. Agora, o Mano vai falar. É rápido. Não, você vai falar, mas não franze a testa. Não, pra mas mim. Não tem jeito, eu estou parecendo um Sharpie, Mas cara. você franze a testa pra mim. Deixa eu...